videoaula ou material de estudo em PDF para você ganhar a base dos conteúdos que vão ser cobrados na prova do Enem e do vestibular com o objetivo de passar em medicina. Qual que é melhor, Léo? Videoaula ou material de estudo em PDF? Na aula de hoje eu vou mostrar para você qual que é o melhor. O que acontece? Videoaula. Então você vai ter ali a videoaula, vai ter o professor lecionando um conteúdo de física, de biologia, de matemática, de redação. Ele vai ensinar ali a teoria para você dos conteúdos que vão ser cobrados na prova. Só que a neurociência da aprendizagem, ela mostra para nós que quando você está vendo uma videoaula, você tem uma taxa de retenção de 5%. Então o conteúdo ele entra por aqui e sai por aqui. Então a tua taxa de retenção na videoaula é uma taxa de retenção muito baixa, meu querido. Isso não sou eu que estou falando, é a neurociência que está falando. Então você tem uma taxa de retenção baixíssima quando você está vendo videoaula. Por isso que muitas pessoas, o cara fica ali 2 horas vendo a videoaula, passa um mês, tu pergunta, nem um mês, uma semana. Pô, o que tu aprendeu lá naquela videoaula de eletrodirâmica, aquelas videoaulas que você maratonou lá de física no YouTube? O cara não sabe. Por quê? Porque a taxa de retenção dele é muito baixa, né? Não houve a formação e a consolidação da memória, né? A gente vai ter basicamente 2 tipos de memória. A de curto prazo e a de longo prazo. Então a de curto prazo, né, o córtex pré-frontal que ele processa as informações, ele tem tu entende aquela informação, você vê, porque entendi esse conteúdo, aprendi esse conteúdo, você tem uma ilusão que está aprendendo. Só que assim, você vai dormir, né? Porque durante o sono que acontece a memória de longo prazo, a consolidação, a formação da memória de longo prazo, o cara vai dormir e esquece o conteúdo. Então passa uma semana e ele já não lembra mais. Mas ali na hora ele teve uma ilusão, porque é fácil, né? Só você dar o play na videoaula e você tá retendo o conteúdo. Só que eu defendo o modelo americano de aprendizagem, que vai trabalhar a memória de longo prazo. Porque se tu analisar comigo, no dia do Enem, no dia do vestibular, o que vai ser cobrado de você? Você vai fazer flashcards? Não, né? Você vai ver videoaula? Também não. Você vai fazer resumo colorido? Também não. O que você vai fazer lá no dia do Enem? Você vai pegar os conteúdos, vai perguntar para o cérebro o que é a fórmula do cilindro, o que é uma proposta de intervenção, vai perguntar lá pro HD do cérebro, né? Que é as informações que você gravou ao longo da sua jornada de estudo, né? Que a gente chama de hipocampo, né? O HD do cérebro é o local que é responsável pela formação e pela consolidação da memória e a recuperação dessa informação. E aí você pergunta para ele e você não sabe, você não lembra mais. Por quê? Porque você teve só a memória de curto prazo e não a de longo prazo. Então, a memória que vai ser solicitada no dia da prova do Enem é a memória de longo prazo. Só que muitos vestibulantes de medicina, eles não trabalham essa memória de longo prazo. Eles não têm estratégias para trabalhar essa memória de longo prazo, porque eles estudam através de videoaulas, que é o modelo brasileiro, que é o modelo ultrapassado. Só que com os meus alunos do Meta Treinamento, a gente não trabalha com videoaulas, a gente trabalha sempre com materiais e PDF. Então vai ter a teoria do conteúdo, com uma linguagem mais acessível, com uma linguagem que o aluno vai entender, né? Uma linguagem mais simples. E essa teoria a gente mostra para o nosso aluno como que esse conteúdo é aplicado na prática. Então, por exemplo, física. O cara não sabe sobre resistores, a fórmula para calcular a resistência, mas ele usa o secador para secar o cabelo. Então ele toma banho e usa o secador. O secador usa uma tecnologia de resistência, que é um resistor que dificulta a passagem de elétrons e esses elétrons liberam uma energia térmica. Aí tu pega, por exemplo, o chuveiro tem um resistor. Aí a liberação dessa energia térmica, calor, sai de onde tem muito, ponto tem pouco. Pô, o cara não sabe física, mas ele sabe o chuveiro, ele toma banho todo dia. O cara não sabe matemática, mas ele vai no mercado todo dia. No mercado tem matemática. Tudo é matemática. Então, a pessoa, ela não sabe o conteúdo, mas se ela conseguir ver esse conteúdo no dia a dia dela, fica muito mais fácil dela gravar esse conteúdo. Isso a gente chama de codificação semântica. Então eu pego a teoria e faço uma codificação para a linguagem do cérebro. E aí esse aluno começa a ter resultados extraordinários. Então eu acho muito mais válido para quem estuda e trabalha ter um material em PDF focado nos principais assuntos da prova e com codificação semântica. Então um material de estudo baseado na neurociência da aprendizagem, do que uma videoaula cheia de conteúdo, cheia de informação, que vai fazer o aluno não lembrar dos conteúdos no dia da prova. Então, o que eu recomendo, o que eu oriento os meus alunos? Faz um simulado no final de semana, mesmo sem base, mesmo sem saber os conteúdos, só lê a prova, não tem problema,
Vê o que que tu sabe, o que que tu não sabe, através dessa leitura, e depois você vê o que que tu não sabe e usa esse material de estudo para ganhar a base daqueles conteúdos que vão ser cobrados no Enem na prova. Então você não vai estudar todo o conteúdo, porque a videoaula vai ter todo o conteúdo. Não, você vai estudar aquilo que é mais importante. Vou dar um exemplo. Tipo, organelo celular. Nós temos vários tipos de organelo celular. Tem os ribossomos, o complexo de Golgi, tem o núcleo, tem os lissossomos, né? Então são várias organelas celulares, mas a que é a mais cobrada na prova do Enem é a mitocôndria. Então por que eu vou ver uma videoaula com 2, 3 horas de conteúdo se eu tenho que saber, em um primeiro momento, mitocôndria? Vou saber mitocôndria. É muito mais fácil eu aprender mitocôndria do que eu querer aprender tudo isso de organela celular, tudo isso de citologia, membrana da célula, isso e aquilo. Não, deixa eu aprender mitocôndria. É uma organela celular, faz metabolismo energético, faz o ciclo de Krebs, produz ATP, adenosina trifosfato. Deixa eu aprender isso aqui, ok? Aprendi isso aqui. Agora eu vou tentar aprender ribossomos. Agora eu vou... Entendeu? A função e como que ele é cobrado na prova. Então, quando você tem um material de estudo que reconhece o aluno, que tem empatia pro aluno, porque o professor é fácil, né? Ele só dá biologia. Só que o aluno que vai fazer o Enem tem que saber biologia, matemática, física, redação, tudo. É fácil, professor. Ah, meu conteúdo, né? Vou socar a informação. Quanto mais conteúdo eu dar, quanto mais informação eu der, melhor. Só que na prática não é bem assim. Não é quanto mais, melhor. Entendeu? Onde que eu quero chegar? É a qualidade, não a quantidade. Tá? Então, por isso que eu defendo material em PDF. Inclusive na medicina. Na medicina eu não vejo um vídeo aula. Eu pego material em PDF resumido só dos principais assuntos. Vou saber tudo? Não vou. Não tem como eu, como médico, saber tudo. Eu vou saber aquilo que é mais importante. E se tu gostou do conteúdo, se inscreva aqui no meu canal do YouTube e ative as notificações, porque todos os dias eu posto conteúdos gratuitos para ajudar você a passar em medicina e ser PMF, ser o primeiro médico da tua família. E se você gostou do conteúdo, comenta aqui medicina que eu vou mandar o link para você poder participar do meu grupo gratuito de estudos.